Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai fazer a correção do último exercício que ficou aí, né? Vamos ver a parte de variação de período, como é que funciona. Não é nada muito complicado, né? Porque se mais a gente vê o que está multiplicando, somando, por aí vai, em relação ao período da função que a gente está falando, né? Vamos lá para a gente poder ver quais são as dúvidas e o que a gente tem para botar para rolar aí. Ó. Vamos à correção. Vamos lá. Número 1. O período e a imagem da função trigonométrica dada por f de x é igual a 5 menos 3 vezes cosseno de x menos 2 sobre π, sendo x pertencente aos reais, respectivamente. Então, vamos lá. Para a gente saber o período, a gente vai fazer isso aqui, né? A função é essa daqui, né? F de x é igual a 5 menos 3 vezes cosseno de 2x menos π. Quando eu tenho uma fração operando assim, ó, com o mesmo denominador, eu posso separar essa fração, né? Então, reescrevendo essa mesma função, a f de x é igual a 5 menos 3 vezes o cosseno. Aqui tem um s a mais, tá, gente? Esquece, é o cosseno. Esquece esse s a mais aí. De x sobre π é menos 2π. Como os limites sempre serão 1 e menos 1, como a gente viu no ciclo trigonométrico lá, que os limites sempre vão estar entre esses dois, a imagem pode ser obtida substituindo o termo cosseno por esses valores, né? Então, ó, o cosseno, vou substituir isso aqui, ó, cosseno de x sobre π menos 2π por 1 e por menos 1. Fazendo isso, a gente tem as imagens que a gente vai resolver agora. Ó. F de x é igual a 5 menos 3 vezes menos 1, que seria um dos limites, né? Que vai dar menos 1 vezes menos 3 mais 3. Então, vai ser 5 mais 3, 8. E função f de x é igual a 5 vezes 5 menos 3 vezes 1. No caso aqui, 3 vezes, menos 3 vezes 1 é o próprio menos 3. Então, vai ser 5 menos 3, 2. Então, a imagem pertence ao intervalo de 2 a 8, né? E a gente sabendo que a imagem pertence a esse intervalo, a gente vai partir para o período, né? A gente tem a mesma função, a repetir ela aqui, ó, f de x é igual a 5 menos 3 vezes o cosseno, aqui, de novo, na digitação, na hora de passar para cá, duplicou o s, né? Então, é sem um s, é cosseno de x sobre π menos 2π. O período é definido por quê? Por 2π vezes b. É 2π sobre b, desculpa, não é vezes, é dividido. Onde b é o termo que multiplica x. Quando é o termo que multiplica x, ó, b é igual a 1 sobre π, né? Porque aqui, ó, o x aqui na frente é como se tivesse 1, e sobre π, que é a divisão mesmo, né? Então, ó, P é igual a 2 vezes π sobre 1 sobre π. Aqui, a gente vai fazer o quê? Multiplicação, divisão de fração, né? Copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. No caso, a primeira vai ser só 2 vezes π. Vai ficar 2 vezes π vezes... Quando eu inverter 1 sobre π, vai dar só π, né? Porque o π vai para cima e o 1 vai para baixo. Mas como o denominador é 1, não vai me fazer grande diferença. Então, vai ficar 2 vezes π vezes π. Π vezes π, π ao quadrado. E então vai ficar 2 vezes π ao quadrado, que é a nossa resposta de período, que é isso aqui, dando aí a alternativa letra C, tá, galera? Assim, a gente só pegou em relação aos limites, viu quais são as suas imagens do limite inferior e superior, e
com base no, no que opera, nos fatores que fazem a operação com X, a gente calculou o período, né? Quando a gente está com X aqui, ó, sozinho, ó, aqui como se tivesse umzinho na frente, né? E são os valores que multiplica X. E aqui, no caso, vai ser 1 sobre π, né? Então, eu vou ficar com 2 vezes π sobre 1 sobre π. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda, 1 sobre π, é π. Então, vai ficar 2π vezes π. E dá 2π ao quadrado. Vamos para a segunda. Unesp São Paulo. Do solo, você observa um amigo numa roda gigante. Vamos no parque. A altura h em metros de seu amigo em relação ao solo é dada pela expressão h de t é igual a 11,5 mais 10 seno de π sobre 12 vezes t menos 26. Que coisa linda, hein? Que expressão é essa, né? Onde o tempo t é dado em segundos e a medida angular em radiano. Então, a gente já sabe que a medida do ângulo vai ser em radiano, né? Então, já é alguma coisa que a gente tem que prestar atenção, né? Letra A. Determine a altura em que seu amigo está quando a roda começa a girar em T0. E letra B. Determine a altura mínima e máxima que seu amigo alcança e o tempo gasto em uma volta completa, período. Então, se ele deu uma volta completa, ele tem um período, né? Para essa questão, a gente pode utilizar o conceito de seno, né? Aqui, ó, letra A, eu tenho a expressão que é 11,5 mais 10 vezes o seno de π sobre 12. Aqui botei dividido, né? Vezes t menos 26. Quando eu quero saber a altura em que seu amigo estava quando a roda começou a girar, então é T0, como ele mesmo fala aqui. Se eu tenho a expressão, tranquilo, eu só vou substituir o t por 0 e operar ela, né? Substituindo, né, eu vou ficar com 11,5 mais 10 vezes o seno de π sobre 12 vezes 0 menos 26, né? Então, eu vou substituir o t aqui por 0. Vou ficar operando isso aqui, né? Eu vou ficar com h de 0, né? É igual a 11,5 mais 10 seno de menos 26π dividido por 12, ó, que aqui vai dar menos 26 vezes π, menos 26π sobre 12. Aí aqui eu posso começar a operar para mim saber o ângulo, né? Porque como foi falado aqui, né? Ó, a medida angular está em radiano, então para mim saber o ângulo, eu vou converter. Para converter, eu vou substituir π por 180, porque é o valor de π equivalente a ângulo no nosso círculo trigonométrico, né? Então, ó, substituindo π por 180, descobrimos que, ó, menos 26π dividido por 12. Substituir π por 180, vai ficar menos 26 vezes 180 dividido por 12, é igual a menos 390 graus. Se é menos 390 graus, é sinal que eu dei uma volta negativa, entre aspas, né? No sentido horário, e mais 30 graus, né? Então, ó, eu tenho aqui, ó, menos 390 graus é igual a menos 360 menos 30, porque é uma volta inteira menos a diferença, né? Menos 30, que é o que passou dessa volta inteira. 360 graus vai ser 2π, né? E menos 30 graus vai ser π sobre 6. Então, eu vou ficar com 2π menos π sobre 6. Vou fazer o MMC disso aqui, né? Que vai dar 6, vai dar 6, 12 menos 12π menos 1, vai dar
11π sobre 6. Então, eu achei que menos 390 graus valem 11π sobre 6. Se eu tenho que menos 390 graus vale menos π sobre 11π sobre 6, eu vou substituir no lugar desse ângulo, né? Para mim saber o ângulo correto que eu tenho que fazer o seno, né? Então, vou ficar com H0 é igual a 11,5 mais 10, o seno desse ângulo aqui, que é o menos 390 graus. Quando eu tenho o ângulo é negativo, o seu seno também vai sair negativo, né? Então, ó, H0 é igual a 11,5 mais 10 vezes o seno de 390, que é meio, que vai ser a mesma coisa do seno de 30, que vai ser correspondente ao seno de 390, né? Que é 0,5. Então, agora eu vou operar 11,5 vezes menos, né? Porque aqui, ó, 10 vezes menos meio, menos 0,5 vai dar menos 5. Então, vai ficar 11,5 menos 5, 6,5. Então, eu sei que em T0, esse amigo aí desse rapaz que foi no parque, ele estava a 6,5 metros, né, de altura. Então, já é um ponto de partida, né? Letra B. Determine a altura mínima e a altura máxima que seu amigo alcança e o tempo gasto para uma volta. A altura máxima e a altura mínima são dadas quando o seno de x está nos extremos do ciclo trigonométrico, que são 1 e menos 1. Lembrando que os nossos limites vão estar sempre em 1 e menos 1. Então, quando eu quero saber a altura máxima e a altura mínima, eu vou... Ai, cacete, mas como deu. Eu vou substituir por esses dois elementos para a gente saber, né? A altura máxima vai ser quando o limite é superior. Então, vou ficar substituindo toda essa expressão de seno aqui por 1, para a gente, como é o limite superior, né? Vou ficar com 11,5 mais 10 vezes 1. Então, vou ficar com 11,5 mais 10. Minha altura máxima é 21,5 metros. E a altura mínima eu vou fazer o oposto, substituir por menos 1. Que eu vou ficar com 11,5 mais 10 vezes menos 1. 10 vezes menos 1 vou inverter o sinal. Então, eu vou ficar com 11,5 menos 10. Minha altura mínima é 1,5. Para calcular o tempo, a gente tem que parar para pensar um pouquinho. O tempo que a roda demora para dar uma volta é o dobro do tempo que ela demora para ir do topo ao ponto mais baixo, né? Porque para ela dar uma volta, ela tem que ir do topo ao ponto mais baixo e voltar ao topo de novo. Então, ela vai ter 2 vezes esse mesmo tempo, né? Então, aí a gente já sabe que, para o valor máximo, né, que é o quanto demora, a altura máxima, né, 21,5 é igual a essa expressão aqui toda, né, que já é a expressão que a gente está falando desde o início. Aí eu vou fazer o quê? Tudo que está multiplicando o seno vai para um lado, tudo que está sozinho vai para o outro. Então, eu vou ficar com 10 seno de π sobre 12 vezes t menos 26 é igual a 21 e meio menos 11,5. Então, 10 seno de π sobre 12 menos 20, vezes t menos 26 é igual a 10, né? Porque 21,5 menos 11,5, 10. Posso começar a simplificar. O 10 que está aqui multiplicando vai passar para cá dividindo. Vou ficar com 10 dividido por 10, vai dar 1. Correto? Então, seno de π sobre 12, t vezes t menos 26 é igual a 1. Quando eu estou falando de seno, eu posso ver o valor, substituir o 1 pelo ângulo que eu tenho esse seno, né? Nesse caso aqui, é o ângulo de 90 graus que tem o valor de seno 1.
Então, eu posso botar isso aqui, ó. Seno de π sobre 12 vezes t menos 26 é igual ao seno de π sobre 2, que é a representação de 90 graus em radiano. Lembrando que, como lá na questão falou que a representação de ângulo está em radiano, a gente vai usar radiano em toda a parte, né? Aí eu posso simplificar, ó, seno daqui com seno daqui, simplifiquei. Então, eu fiquei com π sobre 12 vezes t menos 26 igual a π sobre 12. Π sobre 2, né? Aqui, ó, eu vou para esse daqui tá multiplicando o lado de cá, eu vou passar para cá dividindo. Então, eu vou ficar com π sobre 2 dividido por π sobre 12. Vou resolver como eu resolvo divisão de fração. Vou repetir a primeira, multiplicando pelo inverso da segunda. Então, multiplicando por 12, por 12 sobre π. Isso aí. Vou simplificar aí eu posso simplificar, né, o π com π, e o 2 e o 6 com 2, que vai dar 6, né? Porque π cortando com π, o 2 simplificando por 2 vai dar 1, e o 12 simplificando por 2 vai dar 6. Então, eu vou ficar com 6. Então, eu vou ficar com t, ó, igual aqui, ó, t menos 26 é igual a 6. Isolando t, porque é o tempo que vai demorar para ele chegar ao topo, né? Porque aí primeiro a gente está calculando qual é o tempo que vai demorar para ele chegar ao topo. E vou isolar t, né? Então 26 vai para o outro lado positivo, vai ficar 6 mais 26. Então t é igual a 32 segundos. Quando ele fala aqui, ó, o tempo é dado em segundos, então eu sei que é aqui 32 segundos. Vamos lá, como é que eu vou falar? Para calcular o tempo que ele demora para chegar no ponto mínimo, eu vou substituir o h de t pela altura mínima, né? Porque h de t é altura, é relacionado à altura, né? Então, vou fazer basicamente a mesma coisa. 1,5 é igual a 11,5 mais 10, seno de π sobre 12 vezes t menos 26. Vou jogar todo mundo que está junto com seno para um lado, todo mundo que só tem número para o outro. Então, vou ficar com 10 seno de π sobre 12 vezes t menos 26 é igual a 1,5 menos 11,5, né? Que eu vou vir para cá. Então, eu vou ficar operando essa parte aqui, eu vou ficar com 10 seno de π sobre 12, t menos 26, igual a 10, a menos 10. Posso simplificar, ó, 10 está aqui multiplicando, vai passar para cá dividindo. Menos 10 dividido por 10, menos 1, correto? Então, eu vou ficar com, ó, seno de π sobre 12, t menos 26, igual a menos 1. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra. Vou substituir o menos 1, como aqui eu estou falando de ângulo, aqui eu tenho que falar de ângulo também. Então, eu vou substituir na segunda parte dessa equação o menos 1 pelo ângulo que tem o seu seno com valor de menos 1, que nesse caso aqui é o 270 graus. E 270 graus vai ter seu seno com valor de menos 1. Então, eu vou ficar com seno de π sobre 12t vezes t menos 26 é igual a seno de 3π sobre 2. Vou simplificar, ó, seno daqui com seno daqui eu posso cortar, né? Porque ele vai passar, o seno vai passar para cá dividindo, seno por seno, acabou, dá 1. Vou ficar com π sobre 12 vezes t menos 26 igual a 3π sobre 2. Mesma coisa. Esse aqui está multiplicando, vai passar para cá dividindo. Então, vai ficar 3π sobre 2 dividido por π sobre 12. Vou armar da mesma forma que eu armo a divisão de fração.
Repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 3π sobre 2 vezes 12 sobre π. Simplifico π, né? Π com π eu posso simplificar. Vou simplificar o 2 com 12, vai dar 1 e vai dar 6. Então, vou ficar com 3 vezes 6, que vai dar 18. Né? Então, eu vou ficar com t menos 26 é igual a 18, correto? T é igual a 44. Logo, se eu tenho o tempo que ele demora do ponto que ele está para chegar no ponto máximo, né? E do ponto que ele está para chegar no ponto mínimo, para dar uma volta vai ser o dobro da diferença desses dois valores, né? Então, eu tenho que demora 44 segundos para chegar no ponto mínimo e 32 para chegar no ponto máximo. Então, vai ser 44 menos 32, que vai dar 12, vezes 2, porque ele vai demorar 12 segundos para dar a meia volta, né? Essa meia volta, e mais 12 segundos para dar a outra meia volta, né? Então, vai ser isso aí, 2 vezes a diferença dos tempos. 44, que é o tempo que ele demorou para sair do ponto em que ele estava até o ponto mínimo, a altura mínima, e menos 32, que é o que ele demorou do ponto que ele estava até chegar na altura máxima, que vai dar 12, então vai ser 2 vezes a diferença disso daí, que dá 24. Vamos para a próxima. Carlos propõe o seguinte exercício para os seus alunos. Calcule o período da função igual a 2 mais seno de 6π vezes x mais 1/2. Resposta correta é. Então, aqui eles pediu só o período, então eu vou usar só aquela parte do P, que é igual a 2π sobre B. Então, se na função apresentada, que foi essa função aqui, 2 mais seno de 6π vezes x mais 1/2, se nessa função apresentada a gente for transportar ela para a forma genérica que a gente viu no livro, vai ser mais ou menos isso aqui, f de x é igual a seno de m vezes x mais n, com m e n sendo os reais e m diferente de zero, porque se o m for igual a zero, eu vou multiplicar o π e o x pelo zero e eu vou eliminar o π, eu não eliminei o período, eu não consigo mais calcular, né? Então o m é diferente de zero. Ela é periódica, então o período vai ser esse aqui, A formulinha do período vai ser a mesma, 2 vezes π sobre b. Quem é b? B é sempre quem está multiplicando o x. Quem está multiplicando o x aqui? 6π. Então, eu vou ficar com 2π sobre 6π. Se eu simplificar isso aqui, π por π, já sumiu o π. 2 por 2 dá 1, 6 por 2 dá 3. Então, meu período é 1 sobre 3. Alternativa letra D. Fórmula, só usei a fórmula, identifiquei quem multiplica o x, e sabendo quem multiplica o x, eu posso jogar na fórmula e fazer minha conta. Número 4, né? Acho que é até a 5, daí a pouco, até a 5. Não, até a 4, na última já. Mackenzie, Universidade de Mackenzie, São Paulo. Se K e P são números naturais não nulos, tais que o conjunto imagem da função f de x é igual a 2k mais p vezes o cosseno de px mais k, é menos 2 e 8, então o período de f de x é. A gente vai usar as mesmas propriedades que a gente está usando até o momento. Uma função do tipo f de x é igual a 2k mais p vezes cosseno de px mais k, eu só repeti aqui. O máximo valor assumido por ela é quando o cosseno vale 1. Lembrando de novo, está falando aqui do período, né?
Mas aí primeiro a gente vai usar essa parte de máximo e mínimo, né? E aí ele já deu aqui, ó, porque ele me deu a imagem. Se ele me deu a imagem, eu já tenho a imagem mínima e a imagem máxima. Então, eu já posso atribuir nisso daí, né? Então, eu vou fazer o quê? Ó? O valor máximo vai ser quando o cosseno assumir o valor 1, né? E o valor mínimo vai ser quando o cosseno valer menos 1. Então, eu tenho aqui, ó, 2K mais P é igual a 8, que é o meu limite superior, né? Porque aí o cosseno aqui, ó, assumiu o valor 1, deu 8, né? Essa operação aqui. E o valor mínimo vai ser quando essa operação aqui der menos 2. Do sistema concluído, ó, a gente pode fazer o quê? A subtração deles, né? Que aí eu vou ficar a soma, na verdade, né? Ó, 2K mais 2K, vou ficar com 4K. P mais menos P vai ficar com 0, né? E 8 mais menos 2, vou ficar com 6. Então, vou ficar com K, com 4K é igual a 6. Isolando o K, que é uma das minhas incógnitas que eu quero descobrir, né? Vou ficar com K é igual a 3 sobre 2, né? E P, aí, ó, aí é molezinha. Se eu tenho que K é 3 sobre 2, para me descobrir P, eu vou substituir em uma dessas duas aqui. Pode substituir até na primeira aqui, ó. Vai ficar, ó, K vezes 3 sobre 2, mais P é igual a 8. Quando eu tenho aqui, ó, multiplicando por 2 e dividindo por 2, então eu posso simplificar, ó, 2 com 2, então eu vou ficar com 3 mais P igual a 8. P vai ser igual a 8 menos 3, P é igual a 5. Então, eu descobri o P e descobri o K, né? Vou agora substituir esses valores das incógnitas para mim descobrir realmente como que é essa função que pediu para mim calcular, né? A função, ó, substituindo os valores aqui, ó, 6 mais 3 mais 5 vezes cosseno de 5x, ó, mais 3 sobre 2. Então, ó, tendo essa função aqui, agora eu consigo descobrir o período. Porque a função de período não é P é igual a 2π vezes sobre B? Molezinha, né? O período da função trigonométrica desse tipo, né, do tipo A mais B vezes cosseno de CX mais D, é esse aqui, ó, P é igual a 2 vezes π sobre B. Logo, o período, lembrando que B é o quê? B é quem está multiplicando o x. Então, aqui, ó, é o 5. Então, o P, ó, é 2π sobre 5. Alternativa à letra E. Eu, com os limites inferiores, inferior e superior, né, eu consegui operar, descobrir as incógnitas da função trigonométrica e, substituindo essas incógnitas, eu consegui calcular o período dentro da fórmula do período da função trigonométrica, né? Bem, galera, a correção foi essa. Aguardo aí as dúvidas. Grande abraço e fiquem com Deus.